Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula e o tema de hoje é a introdução do Império Persa. Então nós vamos começar a entender como o Império Persa se desenvolveu. Mas para isso se faz necessário fazer uma contextualização para que a gente possa compreender bem como nós chegamos, né, ao Império Persa, que foi o primeiro grande império assim que surgiu na antiguidade. Na Idade Antiga, né, que nós estudamos em História, que começa com o surgimento da escrita a 3.500, por volta de 3.500 antes de Cristo, né, então mais de 5.000 anos atrás, nós começamos a estudar as civilizações que começaram a surgir nesse período. Como é que eles se desenvolveram, os mitos de fundação, como é que eram as religiões antigas, formas de organização, divisão da sociedade. Então, a história tenta nos mostrar como essas civilizações, elas viviam, né? E o foco nas sociedades orientais ali, né? Perto da África, perto do Oriente Médio. Então, como essas sociedades elas viviam? Vocês imaginem, pessoas que não tinham nem chuveiro, né? Não tinha energia elétrica. Como é que essas pessoas viviam? Então, nós tentamos resgatar essa história com o estudo da Idade Antiga. E essas primeiras civilizações, importantes, o Oriente Próximo, né, foi o berço, né, de importantes sociedades que se desenvolveram 3.000 a.C., né? Então, eu vou mostrar para vocês no mapa aqui, mais ou menos do que nós estamos falando e o que nós entendemos como Oriente Próximo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, mas aqui está o Brasil. E nós entendemos por Oriente Próximo o Nordeste da África, né? Aqui nós temos o Egito, Irã. Então, nessa região aqui do mapa, onde vocês podem ver, começou a surgir as grandes civilizações antigas. Só uma curiosidade, dá mais ou menos, atualmente, 14 horas de voo, né? Saindo do Brasil, 14 horas de voo de distância, né? Nós temos as primeiras civilizações que se tem notícia, né? Que a história pode nos revelar. Então, nós temos essa região do Egito, Iraque, Irã, Arábia Saudita, né? Como vocês podem ver aí no mapa que eu coloquei para vocês. Essa faixa terrestre que vos foi apresentada, ela é uma faixa, vamos dizer assim, desértica, né? Então, é uma área muito árida, mas ela é banhada por alguns rios extremamente importantes, né? Nós temos o rio Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates. E esses rios, eles tornaram essa região propícia para a prática de agricultura, e com a agricultura eles puderam estocar, né, os excedentes agrícolas, né? Então, o que sobrava, eles podiam estocar para poder comer mais tarde, ou uma época que o rio tivesse baixo, né? A terra não tivesse tão fértil, e eles também poderiam criar os animais. Nós estudamos anteriormente que o ser humano, ele era nômade, né? Então, ele se movimentava em busca do alimento. Só que, em algum determinado momento na história, eles precisaram parar. Eles decidiram parar com esse estado nômade e ficaram sedentários. Por sedentários, vocês entendam que eles começaram a plantar
e criar animais, e assim estabelecer-se em um lugar fixo, e ali começaram a surgir as primeiras aldeias, cidades, e aí sim as civilizações antigas. Isso tudo nessa crescente fértil. Como assim crescente fértil? Eram regiões banhadas por grandes rios, e esses rios transformavam aquela região que era árida em regiões férteis, propícias para o surgimento de civilizações. Então, toda essa faixa que vai do nordeste da África até o Golfo Pérsico eram consideradas aí a crescente fértil. E surgiram as sociedades hidráulicas, né, que eram sociedades que dependiam diretamente dos rios para se estabelecerem ali e ficarem ali. Tranquilo? E aí, dentro dessas sociedades que nós estamos falando, destacaram-se o Egito, que era banhado pelo rio Nilo, e a sociedade da Mesopotâmia, né, que eram banhadas pelo rio Tigre e Eufrates. Nós temos lá na Mesopotâmia, por exemplo, a Babilônia, que criou o Código de Hammurabi, por exemplo, né, olho por olho, dente por dente. Nós temos os sumérios, que criaram a escrita cuneiforme. Nós temos também os assírios, que eram, né, um povo valente, um povo guerreiro. Nós temos o Egito, né, na África, com as grandes pirâmides, né, a divisão da sociedade, os grandes faraós, né? Temos também, por exemplo, o povo hebreu, que foi escravizado, tanto pelo povo egípcio quanto pelos babilônicos. Então, essa sociedade, elas começaram a crescer e começaram a conquistar os povos ao redor, né? Então, eles cresciam à medida que iam conquistando aqueles que estavam ao redor, né? E aí, então, nós temos o Império Persa, né? Se nós falávamos de grandes civilizações, agora nós começamos a falar de um império que foi formado. Por que império? Porque os persas, eles dominaram uma grande faixa terrestre, né? Vocês podem ver no mapa aí que vai do Egito e um pedacinho da Índia, então uma grande faixa terrestre. Nós falamos a respeito da crescente fértil, né, que onde foi que surgiu as primeiras civilizações, que é esse verdinho do mapa aí, onde estava a Mesopotâmia. Vocês podem ver que o de amarelo é a extensão do Império Persa, que eles começaram ali no leste da Mesopotâmia, né? Mas no princípio eles eram dominados pelo povo medos, né? Pelos medos, que ficavam na média. Atual Irã, tá? Vou mostrar para vocês de novo aqui no mapa. Ó, o Irã tá aqui, ó, nessa extensão de faixa. Nós temos aqui o Brasil e o Irã aqui no Oriente, ok? Então, a Pérsia, eles eram, os persas, né, na verdade, eles eram dominados pelo Império Médio, né, pelos médios, pela civilização média. Só que apareceu o Ciro Grande. Eles venceram os medos e conquistaram a Babilônia, a Síria e a Palestina, e alguns povos da Ásia Menor. O interessante a respeito desse imperador é que na Bíblia fala que ele foi ungido por Deus para libertar os hebreus do cativeiro da Babilônia.
Então, o Ciro foi um grande imperador. Muitos consideram, inclusive, ele um bom imperador, porque os persas, com o Ciro, eles tinham uma estratégia diferente. Só um minuto. No sentido de que eles não escravizavam os povos que eles dominaram. Na verdade, eles conquistaram os povos e eles deixavam esses povos ter uma certa liberdade, no sentido de que eles poderiam continuar cultivando deuses ou o deus deles, tinham certa independência administrativa, desde que eles pagassem impostos e se juntassem ao exército persa. Ao contrário das outras civilizações, por exemplo, nós temos a Babilônia, que escravizou os hebreus, né? O Egito também escravizou os hebreus. O Ciro, quando conquistou a Babilônia, ele libertou os hebreus e deixou eles terem certa independência administrativa, né? Permitiu que eles voltassem para a Palestina e tal. Então, é um pouquinho de diferença na estratégia que os persas tinham. Eles viram que não dava para guerrear sempre, o tempo todo, então eles meio que faziam uma aliança com os povos dominados e assim eles conseguiram construir um grande império, né? E aí, quando o Ciro ele morreu, muitos historiadores falam que ele morreu no campo de batalha, assumiu o Cambises II. E aí o Cambises conquistou o Egito em 525 a.C., né? Então, 3.000 anos atrás, mais ou menos. E depois veio o Dário I, que aí ele ampliou mais ainda o império e acabou conquistando a Anatólia e a Trácia, e ainda parte da Índia. Então, eles construíram um grande império com uma vasta extensão territorial, nesse sentido. E o imperador, só uma curiosidade, o imperador persa, ele era considerado um deus, né? Então, ele era o próprio deus na Terra. Logo depois, né, dessa grande conquista territorial, dessa faixa territorial que eles alcançaram, os persas ainda tentaram dominar a Grécia, o que foi um projeto um tanto quanto desastroso, mas isso nós vamos estudar depois, ok? Então, essa foi a introdução do Império Persa. Espero que vocês tenham entendido. É importante guardar algumas coisas, e aqui eu vou reforçar com vocês. Quando as sociedades elas começaram a se organizar, elas começaram a se organizar em regiões férteis, porque eles estavam começando a desenvolver as técnicas agrícolas, né? E como eu vou explicar, começaram a desenvolver as técnicas agrícolas e começaram a criar animais, isso. E aí eles começaram a fixar-se em determinados locais. E aí, essas sociedades, elas começaram o que eram pequenas aldeias, começaram a se transformar em sociedades, né? Grandes cidades começaram a crescer. Essas cidades, uma começou a dominar a outra, né? Os mais fortes, os mais organizados militarmente, os mais bem estruturados, eles começaram a dominar essas sociedades menores e aí expandir seus territórios. E aí nós temos a civilização babilônica, nós temos o Egito, né? E aí veio o Império Persa, que aí sim ele dominou uma grande faixa territorial, toda essa faixa aqui que vocês podem ver, ó. Isso aqui tudo era Império Persa.
E aí começaram a desenvolver, pessoal, então, estratégias de, de dominação, de poder, militares mesmo. E aí as sociedades começaram a se estruturar e ficar mais poderosas, né? O Império Persa também desenvolveu uma moeda única, construíram grandes estradas, porque o Império era muito grande e as informações demoravam a chegar. Então, eles construíram grandes estradas para que a informação chegasse mais rápido. Eles tinham grandes cavalos e começaram no Império Persa surgiu, então, o mensageiro, aqueles que levavam a mensagem por todo o Império. Então, por exemplo, se de repente surgisse uma revolta em algum lugar, os soldados do Império todos eram avisados, eles viam para abafar essa revolta. Então, as sociedades elas começaram a se estruturar nesse sentido. Começou o comércio também, e aí as grandes civilizações começaram a surgir e dar forma à sociedade que nós temos hoje em dia. Então, foi isso a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? É isso aí, tamo junto.